Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez na casa do nosso Deus para honrar e glorificar o seu nome. Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Estamos mais uma vez presencial e online para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 84. Coloque-se de pé e para a leitura da palavra de Deus, Salmo de número 84. Diz assim a palavra de Deus: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Não feche a sua Bíblia, vamos ler todos juntos os 2 primeiros versículos. Faz tempo que você não lê a palavra de Deus na casa de Deus, e eu furtei isso de você, mas não por muito tempo. Vamos ler o Salmo de número 84, versículo 1 e versículo 2, todos juntos. Vamos lá? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Assim exultam pelo Deus vivo. Assim está, esse é o nosso desejo, assim está o nosso coração, a nossa alma suspira pelos átrios do Senhor. O nosso coração, a nossa carne se alegra em estar na casa dele nessa noite. Vamos ter 2 palavras de oração, de adoração ao Senhor. Depois de tanto tempo, Senhor, mas nós nunca deixamos de te buscar e te louvar, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio de estar na tua casa mais uma vez, te adorando, te exaltando teu santo nome. Continua conosco, fala conosco nessa noite. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos.
Obrigado a Deus por estar na tua casa mais uma vez, ver quantos irmãos puderam estar presentes nessa noite. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Possamos, ó Deus, todos os dias sentir o desejo de estar na tua casa, e que nada, ó Deus, possa nos impedir de fazer isso. Que o teu nome seja glorificado, o teu nome seja honrado na nossa vida, em todos os momentos, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor ainda de pé, em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como o rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Só Ele. De louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer. Te amo, ó Senhor. Vamos declarar ao Senhor em adoração. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como o rio de água viva, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Com o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. E o que? Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer
prazer, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Você pode assentar. Enquanto isso, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 12. Isaías, capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Deus tem todos os motivos para estar irado conosco, porque a gente o tempo todo erra, a gente dificilmente faz aquilo que a gente devia fazer, e normalmente o que a gente devia fazer, a gente não faz. Deus tem todos os motivos, mas ainda que Ele tenha todos os motivos, Ele nos consola, Ele se volta para nós com amor. Ele manda o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, uma coisa que nós jamais teríamos condição de fazer, e por isso nós temos o dever, e não só porque temos o dever, nós o fazemos com alegria, né? Nós estamos diante dele com o nosso coração aberto, nosso coração cheio de alegria, porque Ele se tornou a nossa salvação. Por isso nós vamos cantar louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas, e nós precisamos proclamar isso. Vamos ter uma oração de gratidão a Deus pelo perdão dos pecados. Vou pedir a nossa irmã Paula que faça essa oração. Deus, nós louvamos o Teu nome. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos estar aqui na Tua casa, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor pelo seu ousado amor.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
É o amor de Deus por cada um de nós, impressionante, ousado, traz luz para a nossa alma. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, 9 e 10 diz assim a palavra de Deus: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com os teus bens, e a gente pode testemunhar de que você tem feito isso. A gente, em nenhum momento dessa pandemia, nós tivemos problema para saldar os compromissos com a igreja. O tesoureiro está ali balançando a cabeça, porque você honrou ao Senhor com aquilo que Ele tem dado a você, com aquilo que Ele tem disponibilizado para você, para a sua família. Você fez isso, você honrou ao Senhor, e a promessa de Deus é essa: se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares, não vai faltar comida na sua mesa. É isso que Ele está dizendo. O Senhor, o nosso Deus, cuida de cada um de nós. Nesse momento nós vamos estar louvando ao Senhor, nós vamos estar trazendo os dízimos até o gasofilácio, e eu vou pedir para que você faça isso mantendo a distância do irmão, para que a gente possa evitar qualquer tipo de contaminação ou algo assim, ok? Vamos lá, vamos louvar o Senhor. Satisfação é ter a Cristo. Nosso irmão Diácono Thales vai orar e eu vou segurar o microfone para que ele ore. Obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, ter o privilégio, ter a honra, Senhor, de poder estar falando com o Senhor essa noite, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está aqui, Senhor, podendo ter esse mesmo privilégio de vir à tua casa, glorificar e honrar o teu nome, Senhor. Senhor, eu te agradeço também, Senhor, pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, Senhor. Que esse dízimo, que essa oferta, Senhor, seja unicamente exclusiva, Senhor, para a glorificação do teu nome, Senhor.
Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém, Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor com o ministério de louvor. Nós estamos felizes, muito alegres de podermos estarmos aqui. A gente antecipou um pouquinho, a gente já estava ajudando aqui nos cultos, mas de forma presencial, né? É a primeira vez, então a gente está muito feliz. Deus mandou esse treinamento para a gente aí. Tenho certeza que a gente está amadurecendo e crescendo. E como a gente vai cantar, que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega, desde a eternidade, desde a antiguidade. E a gente sabe que não existe um Deus como o nosso Deus. Amém? Vamos cantar isso, vamos cantar em louvor e adoração para Ele. Vamos colocar de pé. Nós podemos estar adorando o nome do nosso Deus.
pelo sangue. Os eleitos vão dizer: eu sou. A ti, Jesus, todo louvor, toda honra e toda glória. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. O nosso Deus, desde a antiguidade, que tem o controle de todas as coisas e tem cuidado do seu povo. Nós sabemos que teu é o reino, teu é o domínio, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Pai. Nós sabemos que tudo que acontece tem um propósito para as nossas vidas, e por isso nós te exaltamos. O Deus que cuida de nós, o Deus que veio aqui, Senhor, para morrer na cruz pelos nossos pecados, que se importou com nós e deu seu precioso sangue para nos libertar do pecado. O Senhor pagou toda a dívida, Deus, que nós tivemos, que nós temos, com o seu sangue na cruz. Muito obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela tua graça, e por tudo que o Senhor faz, e por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Nós te exaltamos, nós te adoramos, em nome de Jesus, amém. E amém. Amém. Você pode se sentar. Essa noite o pastor está na igreja de Bananal. O pastor Edivaldo está na igreja de Bananal hoje ministrando a ceia. Por isso nosso irmão presbítero Rodrigo estará trazendo a mensagem da parte do nosso Deus nessa noite. Mas antes, nosso irmão presbítero Adalto vai estar orando, fazendo uma oração de iluminação pela mensagem dessa noite. Boa noite, igreja. Foi muito bom estar aqui. Queremos fazer uma oração pedindo a orientação de Deus para o mensageiro nessa noite. Santo Deus, nosso Pai, glorificado seja o teu nome. Muito obrigado a Deus por mais essa oportunidade de estar falando contigo. Te peço a Deus, esteja abençoando a tua igreja, abençoando o teu servo, nosso pastor, que lhe traga uma mensagem de edificação espiritual para cada um de nós. Prepare os nossos corações para receber a mensagem da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor continue se fazendo presente nos nossos corações. E quero dizer que é muito bom e ver daqui de cima a nossa igreja de novo com os nossos irmãos, com a nossa família presente. É muita alegria
Há irmãos aqui que eu não via desde março desse ano. E hoje a gente tem a alegria de nos ver, de estarmos em comunhão novamente. Nós, domingo anterior, estudamos ou ouvimos um sermão baseado no capítulo 1 de Colossenses, onde o pastor nos ensinou acerca da supremacia de Cristo. E hoje, no capítulo 2 de Colossenses, continuando a nossa sequência, vamos ver ou aprender um pouquinho com Paulo também sobre a suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo na nossa salvação. E é interessante que nós temos a boa nova do Evangelho a ser pregada. Mas só há boa nova porque antes existia uma péssima notícia. E a péssima notícia é que nós todos estávamos condenados e merecíamos a ira de Deus por sermos pecadores e não conseguimos cumprir aquilo que Deus considera como bom. E a suficiência de Cristo então veio para nos trazer algumas recompensas maravilhosas, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito do próprio Jesus. E para a gente falar um pouquinho de suficiência, é bom a gente atentar que suficiência é qualidade daquele que é suficiente. Mas o que é suficiente? É aquele que satisfaz, ou aquele que é capaz ou hábil para completar algo. E quando eu tenho algo que eu digo ser suficiente, significa que eu não preciso de mais nada. E aí quando a gente vai para o contexto do texto que a gente exporá nessa noite, a gente percebe que já cerca de 30 anos após a morte do Senhor Jesus, o Evangelho se expande entre os gentios, entre aqueles que não eram judeus, novas nações estavam sendo alcançadas, mas num pouco e curto espaço de tempo, falsos profetas já estavam infiltrando no meio da igreja. A gente vê isso no livro de Gálatas, que nós estudamos hoje. Nós vemos isso na segunda, na terceira carta de João. Nós vemos isso na carta de Judas, no Novo Testamento. Todo o Novo Testamento, Paulo sempre destina alguma parte do seu escrito para alertar as pessoas acerca dos falsos profetas. Então, isso era necessário, porque havia um grupo dentro da igreja de Colossos que estava trazendo de uma forma sutil, quase que imperceptível, uma mistura de pensamentos que visava anular a obra redentora de Jesus Cristo. É impressionante como que isso também ocorre com a gente nos dias de hoje. E nós precisamos nos voltar à palavra, nos voltar ao Evangelho, para seguirmos no caminho da verdade. Então, o tema da mensagem de hoje, trabalharemos sobre a suficiência de Cristo. E aí, no verso 14 do capítulo 2, traz um versículo que me encanta muito. Diz assim: tendo Jesus, tendo ele cancelado o escrito de dívida, Deus cancela o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando Cristo numa cruz. Meus irmãos, sabendo que Cristo é suficiente, Paulo vai anotar no capítulo 2, que Cristo é o mistério de Deus. O verso 2 diz assim: e eles tenham toda a riqueza da fonte da convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Em segundo lugar, Paulo vem nos ensinar que Cristo é suficiente porque Ele é a vida, pois somente Ele pode nos dar a vida. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele mesmo. Em terceiro lugar, a suficiência de Cristo nos prova e nos mostra que Ele é a nossa liberdade. Ele é quem nos liberta. Só há um libertador,
ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Não é necessário julgamento, porque Cristo nos libertou. Então eu convido você então a acompanhar a leitura. Eu lerei por hora os 7 primeiros versículos, que diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Queridos irmãos, no primeiro verso, que diz: gostaria, pois, que vocês soubessem quão grande luta eu venho mantendo por vocês, e também pelos da igreja de Laodiceia, e por todos aqueles que não me viram face a face. Paulo não estava presente ali naquele lugar, naquela igreja. A igreja provavelmente foi fundada por Epáfras, sob a influência do próprio Paulo. Mas ainda assim, mesmo ele não conhecendo aqueles irmãos, ele se preocupava com a saúde espiritual daqueles, tanto de Colossos quanto de Laodiceia, por que não também Hierápolis, que era uma cidade 3 cidades muito próximas. E no verso 2 ele traz algo que é muito brilhante. Tenha atenção no texto agora, ele diz assim: a minha preocupação, ou a minha luta, ou o meu desejo é para que o coração de vocês seja confortado e vinculado juntamente em amor. Paulo prezava para que aqueles irmãos tivessem algum tipo de conforto no seu coração, talvez porque estavam sendo fuzilados por falsos mestres. E ele diz assim, e que eles, e que a igreja tenha toda a riqueza da forte certeza do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Meus irmãos, o desejo de Paulo é que o coração daqueles irmãos tivessem conforto, e esse conforto viria exatamente da convicção, ou de entenderem de forma plena e completa que seria o mistério de Deus, e onde todos os tesouros e a sabedoria e o conhecimento estavam ocultos. Mas a minha pergunta é: por que será que ele levantou algo sobre esse mistério? Exatamente porque os falsos mestres que pregavam naquele lugar tinham uma mistura de doutrinas, algo muito diferente até então, uma mistura de filosofia grega, onde eles apontavam que havia algumas informações secretas e misteriosas, talvez para aguçar o povo. Eles misturavam também com o legalismo judaico sobre a circuncisão, a dieta lá de Levítico, os calendários, os sábados, mas também algo relacionado ou misturado com o misticismo ou o gnosticismo. E eles prometiam uma sabedoria secreta e misteriosa que seduzia aquele povo. E aí eu fiquei pensando, quem não se seduz pela curiosidade de descobrir algo misterioso? Aí eu fui lá na minha infância, quando eu era criança, e eu ficava assistindo o desenho do Scooby-Doo, e que sempre tinha um vilão que no final era desmascarado, e a gente ficava ali: quem será? Quem será? Será que é esse? Será que é aquele? Isso mexe com a nossa curiosidade. Eu me lembro quando a curiosidade de saber quem matou a tal de Odete Roitman parou o Brasil. Eu era uma criança.
não sou noveleiro, não gosto de novela, mas eu lembro que muitas pessoas ficaram curiosas. Hoje as séries da Netflix, né, séries lá de detetives, né, também são uma febre, porque desperta algum interesse nas pessoas. E exatamente os falsos mestres queriam ensinar que além da obra de Cristo precisava de algo mais para que a salvação fosse completa na vida daquelas pessoas. Mas Paulo estava aqui para refutar, para defender desses falsos ensinos. Mas que mistério é esse que trazia conforto? No capítulo 1, o pastor leu semana passada, você está com a sua Bíblia aberta, no verso 26 diz assim, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. O verso 27 conclui dizendo assim, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, o mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Eles estão dizendo aí que tem um mistério, mas o mistério já não é mistério mais. O mistério já chegou, ele está aqui, ele morreu, mas ele ressuscitou e está no meio de nós, é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele vai explicar adiante o porquê, e aí no verso 4, ele fala assim, eu digo isso para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Raciocínios falazes, os falsos mestres tinham argumentos requintados, sedutores, capazes de impressionar as pessoas. Eu te pergunto, você percebe isso em algumas igrejas, em alguns movimentos nos dias de hoje? Promessas para o aqui, para o agora, que a sua vida pode ser um mar de maravilhas aqui, sem aflições, e esquecem do projeto final do Senhor, que é a Canaã celestial. No verso 5, diz assim, pois embora estou ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco, eu alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Prezados irmãos, os falsos mestres estão aí, presencialmente, e Paulo estava dizendo, eu não estou, mas eles estão, mas eu estou aqui zelando pela firmeza da vossa fé em Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês lessem para mim, por favor, o verso 6 e o verso 7. Vamos lá. Ora, tal como fostes, crescendo em ações de graça. Para isso, meus irmãos, para que eles pudessem estar com a fé firmada em Cristo, ele diz assim, da mesma forma que um dia vocês reconheceram o ensinamento de Cristo, reconheceram Cristo como Senhor das vossas vidas, continuem andando com Ele, continuem ouvindo os ensinamentos dEle, continue debaixo da doutrina dEle. Esse era o conselho de Paulo para Colossos, é o conselho dele para mim e para você. E aí no verso 7 ele fala assim, o que você precisa para andar em Cristo? Olha que interessante, estando nele radicados, radicado vem de raiz, de estabelecer raiz em Cristo. E ele fala de estar edificados é a ideia de construir a sua vida em cima do fundamento de Cristo. Confirmados na fé. Em outras traduções ele diz assim, que vocês sejam fortes na fé. Está aí uma parte do moto da juventude da igreja presbiteriana. Sejam fortes na fé. E ele conclui assim, crescendo em ações de graça. Crescendo da ideia, opõe a uma proposta de amadurecimento, de santificação, de perseverança, sabendo que é Ele quem nos preserva no caminho dele próprio. Propõe também gratidão e alegria constante por saber que Ele é o mistério. Mas que mistério é esse? Presta atenção, a doutrina dos falsos mestres queria trazer
o povo de volta a alguns costumes do Antigo Testamento. Mas eles não eram capazes de enxergar que esses costumes lá de trás apontavam para Cristo Jesus. Eles diziam assim: só Cristo não basta, vocês precisam fazer alguma coisa pela mão de vocês. Mas, de acordo com a palavra, Jesus Cristo é o ápice do plano da salvação planejado por Deus. Tudo que foi construído no Antigo Testamento tem o seu desfecho em Cristo Jesus, aponta para Cristo, converge para Cristo. No Antigo Testamento, Deus se revelava de forma progressiva ao seu próprio povo, para um dia enviar um Messias. O Messias ele é proclamado em toda a Escritura no Antigo Testamento. E o mistério que nos trouxe a salvação é exatamente o Messias, o suficiente Jesus, a concretização do plano divino para nos salvar. Jesus Cristo é suficiente porque Ele é o mistério de Deus. Aquele Messias a quem lá no Antigo Testamento as pessoas ainda não conheciam, vieram a conhecer a partir do Deus encarnado. Esse é o mistério. É Ele que traz conforto para o meu e para o seu coração. Prezados irmãos, e esse Cristo, que é o mistério de Deus, que é o Messias anunciado, Ele é suficiente, porque Ele é o único que pode nos dar a vida, porque Ele é a vida. O verso 13 diz exatamente assim, pode ler o verso 13 para mim mais uma vez? E a vós outros, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele nos deu vida, perdoando todos os nossos delitos. No verso 8, ele faz um alerta para a gente. Mantenha sua Bíblia aberta e acompanhe comigo o texto que diz assim: tenham cuidado, ou cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A ideia aqui é de alerta, tome cuidado, não há vida fora de Cristo. Não se deixe enganar, não se deixe enredar. Enredar significa se entrelaçar nas redes de caça, aquelas redes que pegam passarinhos, aquelas redes que pegam peixes. Não se deixe entrelaçar por elas. E aí ele coloca aqui nesse versículo 4 pontos a quem a gente precisa tomar cuidado. Em primeiro lugar, com a sua filosofia. Aquele povo grego trazia algumas filosofias, algumas especulações filosóficas, algumas argumentações intelectuais, anticristãs, que estavam tomando conta daqueles irmãos. Algo muito bonito, mas é que não convergia com a mensagem do Senhor Jesus. Segundo lugar, cuidado com as vãs sutilezas, argumentos sutis, aparentemente lógicos, convincentes, mas que em uma análise mais detalhada não apontam para Cristo. É uma intelectualidade que traz morte ao invés de trazer vida. As faculdades estão repletas de ensinos, de conceitos desse tipo. Os nossos jovens precisam tomar cuidado, estar atentos, se voltar para a palavra, é o que mais tem. Em terceiro lugar, ele fala, conforme a tradição dos homens, cuidado com a tradição dos homens, cuidado com o legalismo judaico, cuidado com a tradição que os judeus estavam colocando, com acréscimos humanos. Lá atrás tinha, guarde o sábado, os judeus inventaram mais 1000 regras de como se deve guardar o sábado. Se você der tantos passos, um a mais, desrespeitou. Se você fizer isso, mil novas regras. Cuidado. E por último, a outra questão que ele alerta para que se tome cuidado, conforme os rudimentos do mundo. Há algumas interpretações, mas o que eu achei mais próximo, mais convincente,
que os rudimentos do mundo seriam anjos e seres espirituais que, entre aspas, dominam o universo de acordo com os falsos pensamentos gnósticos. Forças mais poderosas, talvez, que Jesus Cristo, ou tão quanto. E ele fala, cuidado com isso, não se deixe enredar por essas coisas. Eles ensinavam que Cristo não era suficiente, que além de Cristo precisava de mais desses 4 pontos que nós vimos aqui agora. E é muito interessante, irmãos, ver como Paulo desmascarava os falsos pastores, porque ele se preocupava com as ovelhas verdadeiras. Ele tirava a máscara, assim como os personagens do desenho do Scooby-Doo tiravam as máscaras dos vilões, sem dó nem piedade, porque ele se preocupava com as ovelhas do Senhor que estavam naquele aprisco. Falsos pastores, os pastores do copo d'água, os pastores do coach espiritual, aqueles libertinos do nada a ver, ou aqueles legalistas da lei, sobretudo, sem amor ao próximo, sem amor a Jesus e etc. Há uma intenção maliciosa de enganar o povo de Deus que não se encontra bem nutrido na palavra. Por isso nós precisamos estar bem nutridos na palavra do Senhor Jesus, para que a gente não se deixe enredar por esses tipos de enganações. Paulo então vai responder defendendo um por um desses 4 pontos. E o verso 9 ele começa assim: porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha que interessante, porque em Cristo habita corporalmente, em plenitude, da divindade. Ele demonstra tanto a natureza 100% humana de Jesus Cristo, quanto a natureza 100% Deus em Jesus. Em outras palavras, Jesus, ele é o próprio Deus vivo, aquele que morreu, mas que venceu a morte. Por isso, ele é suficiente, porque ele é o Cristo que nos dá a vida. Jesus Cristo tanto é Deus, como nós lemos no capítulo anterior, no domingo passado, nele tudo foi criado. Ele é antes de todas as coisas, nele todas as coisas se sustentam. Colossenses 1, como homem encarnado, que de fato viveu, obedeceu à lei, diferente de nós, morreu, mas ressuscitou, mas venceu a morte. Paulo joga então por terra os argumentos dos filósofos que ensinavam que Cristo era somente um espírito e que ele não padeceu na cruz por nós, tentando invalidar então o sacrifício de Cristo. Não havia, a segunda palavra, um justo sequer. Não havia quem pudesse fazer completamente o bem, alguém que pudesse redimir os eleitos dos seus pecados. Somente um homem, 100% homem, 100% Deus. Cristo Jesus foi suficiente para apaziguar a ira de Deus. No verso 10, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. A ideia de aperfeiçoado, que os falsos mestres ensinavam lá que a gnose, que era o conhecimento esotérico, místico, a ciência, a mistura de religiões, é que poderia evoluir o ser humano à perfeição. Mas Paulo ensina que em Cristo nós já fomos aperfeiçoados. Em Cristo nós fomos justificados. Nós já temos vida, nós não precisamos de mais nada, porque Ele é suficiente. Ele é o cabeça de todos os principados e potestades, seres espirituais. E aí Paulo pergunta, por que eu vou temer seres celestes, seres espirituais, se eles são criatura, se Cristo, o Criador, está acima de tudo? Somente Cristo é suficiente. Paulo agora então vai combater os legalistas que ensinavam que para termos vida era preciso ficar debaixo de uma série de regras, de normas, além de Cristo. Verso 11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Irmãos, a circuncisão era um símbolo da velha aliança, era uma ação na carne. Mas Paulo vem chamar a atenção que a nova aliança é agora uma
mudança no coração. A conversão a Cristo é a nova aliança, é o selo da nova aliança. Uma vida de santidade é que vale, porque nós com Ele nos tornamos uma nova criatura. Pois é essa mudança que nos traz a vida por meio de Jesus Cristo. E Ele fala: vocês gentios não precisam se circuncidar mais. Verso 12: tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo. O sinal visível da nossa aliança é quando nós professamos a nossa fé e batizamos para dizer para a igreja: aquilo que Deus já fez no meu coração, hoje eu estou tornando público. E quando ele diz juntamente, a ideia é igualmente, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele venceu a morte, nós também haveremos de vencer, porque nós já temos a vida em Cristo. E agora a melhor parte deste capítulo, pelo menos no meu entendimento, que mais me chama a atenção, o verso 13, ele começa dizendo assim: e a vós outros, e a vocês, cada um de vocês que estão sentados neste banco, a vocês da igreja de Colossos, a vocês que estão em casa nos assistindo, a mim, tão pecador, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele estava dizendo: Colossos, enquanto vocês eram gentios sem Cristo, vocês estavam mortos. E quando nós ainda estávamos mortos, Cristo deu vida a mim e a você. A palavra diz que Cristo perdoou todos os nossos delitos, por isso que nós já somos aperfeiçoados, justificados, mesmo errante, mesmo falhando, porque enquanto estivermos com esse corpo carnal, haveremos de falhar, mas Cristo já carregou sobre Ele todas as nossas iniquidades. Quando nós ainda estávamos mortos, Cristo nos perdoa, e o peso da lei que estava sobre os nossos ombros, em Cristo, suficientemente foram tirados. Isso se chama nova vida em Cristo Jesus. No verso 14, aí, então, ele bota a cereja no bolo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. A minha pergunta aqui para você: que escrito de dívida era esse que era contra nós e que constava de ordenança? O escrito de dívida era exatamente a lei do Senhor, os 10 mandamentos, porque tudo que está lá é contra nós, porque nós somos incapazes de cumpri-lo. Quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim, é contra mim, porque às vezes eu coloco outras coisas no lugar do meu Deus, é contra mim. Quando ele diz honrar pai e mãe, é contra mim, é contra nós, porque em algum momento nós falhamos nesse mandamento. Quando ele diz não cobiçar a mulher do próximo, é contra mim, é contra nós. Quando ele diz não dirás falso testemunho de outras pessoas, é contra mim, é contra você. Consegue perceber como que nós somos incapazes de cumprir a lei? Tudo isso é contra mim, contra você, porque nós quebramos esses mandamentos. Se eu não estou enganado, Tiago fala: se você quebrou um, quebrou tudo. Se eu te der um contrato com 10 cláusulas e você quebrar uma, você quebrou o contrato. A lei é o escrito de dívida, uma lista de transgressões que nós cometemos impagáveis diante
do caráter de Deus, ofendendo o caráter de Deus. É a razão pela qual nós éramos, sem Cristo, merecedores da ira de Deus, condenados à morte eterna. Essa era a péssima notícia antes do Evangelho. A lei, os 10 mandamentos foi mandado por Deus lá no Antigo Testamento para colocar todos nós em débito com Ele, para que nós nos tornássemos completamente dependentes da obra salvífica e redentora de Jesus Cristo, o ápice do plano da salvação. Não é, não foi e nunca será pelos nossos méritos, meus irmãos. Isso deveria nos tirar todo o orgulho que temos quando nós achamos que somos melhores do que os outros. Isso deveria tirar todo o nosso orgulho quando nós achamos que somos melhores do que A ou do que B, ou que eu conheço mais do que A ou do que B, ou que eu me porto assim ou mais ou melhor do que A ou do que B. Nós estamos na mesma condição, dependentes daquele que é o único e que pode nos dar a vida eterna, Jesus, o suficiente Salvador. Mas aí há uma pergunta interessante: como que Deus rasga e remove inteiramente o escrito da dívida, o escrito de dívida? Encravando Jesus Cristo numa cruz. Jesus Cristo, então, ele conhece a morte, mas ele vence a morte, para que nós tenhamos vida juntamente com ele. Olha o verso 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo gostava de usar exemplos de militares. E aí é interessante que o Cristo que nos dá a vida também triunfou sobre os anjos caídos, sobre Satanás e seus anjos. A ideia que ele fala aqui, despojando, o despojo de guerra, é quando alguém que está numa guerra vence o combatente, vence o inimigo. É como se ele pisasse na cabeça ou no pescoço dele com uma espada apontada e tirasse todos os pertences daquele soldado, desarmasse ele por completo, tirasse todas as suas armas, todas as suas riquezas. Esse era o despojo. Quando ele leva os seus bens, quando ele leva as suas armaduras, e aí o vencedor volta para casa, volta para sua nação após a guerra, tendo vencido a guerra, empurrando ou enjaulando todos os inimigos que são humilhados pelo povo da nação vencedora. Essa é a ideia. Satanás foi desarmado, Satanás foi vencido, Satanás foi humilhado diante da cruz onde Cristo foi pregado. Cristo faz isso para nos dar a vida e também trazer a nós a liberdade. Interessante que todos os cânticos que nós cantamos aqui, nós poderíamos repetir hoje agora, após a mensagem. Porque cada um trouxe uma parte da mensagem. E nós cantamos agora por último, se não estou enganado, eu sou livre, nada além do sangue de Jesus, que nos traz a liberdade. Do verso 16 em diante diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. A ideia que Paulo está fazendo é: meus irmãos, agora vocês são livres em Cristo Jesus. Ninguém vos julgue por comer coisas que os judeus não comiam. O que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. O calendário sagrado para o judeu, as festas, os sábados, não é condição para a sua salvação. É por isso que nós não o guardamos. Mas por que não é? E aí Paulo vai explicar a partir do verso 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tudo isso que foi pregado lá no Antigo Testamento, toda a lei e o legalismo judaico, essas questões que eram colocadas, era apenas a sombra. Eu já disse que Deus se revelava progressivamente ao povo lá do Antigo Testamento. Quando ele constrói o templo, ele fala assim: o templo é para vocês saberem que eu habito ali.
E hoje a Bíblia nos ensina que nós somos o templo do Espírito Santo. Quando o cordeiro era levado para o local chamado Santo dos Santos, em que era levado ali uma oferta para que Deus pudesse perdoar o pecado de todo o povo, era queimado um incenso para que as pessoas vissem aquela fumaça subindo e ter a certeza que estava chegando até a Deus. O sumo sacerdote representava alguém que mediava entre o povo e Deus, exatamente para mostrar, como diz Hebreus, que o sumo sacerdote, o único, o último, o perfeito, o suficiente, era Jesus Cristo. As pessoas queimavam os cordeiros porque o salário do pecado é a morte, alguém precisava pagar pelo meu erro. Para que Jesus Cristo um dia viesse como sendo o último cordeiro, o cordeiro sem mancha, imaculado, perfeito, que venceu todo o sacrifício, que se fez maldição naquela cruz, no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ser livres. Tudo isso era uma sombra. É como se você tivesse parado, conversando comigo numa esquina, e de repente do lado da esquina que a gente não pode ver, vem chegando alguém, e o sol contra ele vem iluminando uma sombra, e aí eu consigo perceber algumas características naquela sombra, eu consigo perceber alguém que está chegando, mas eu não tenho muitos detalhes daquele corpo, daquela pessoa. Mas quando ela atravessa a esquina e vira e vem em direção a nós, aí então eu consigo contemplar alguns detalhes, da cor do cabelo daquela pessoa, da cor dos olhos, se ela está rindo, se ela está com um semblante sério, os detalhes da roupa. Sabe, irmãos, tudo no Antigo Testamento era sombra, e quando Cristo vem, então, agora eu tenho aquilo que é real, e aí eu posso contemplar, e Paulo está mostrando isso para o povo, fala, vocês já podem contemplar, e nós hoje, em 2020, temos mais facilidade ainda de contemplar, porque nós temos todas as cartas, todos os livros, todos os escritos do Novo Testamento, para que nós pudéssemos então compreender a verdadeira revelação que é Cristo. Todo o cerimonialismo judaico, inclusive os sacrifícios de cordeiros no templo eram passageiros, porque Deus não queria outra coisa senão apontar que o seu cordeiro suficiente se entregou de forma definitiva por mim e por você. Eu não preciso mais da sombra, se eu posso contemplar o Cristo vivo no meu coração. Verso 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. O árbitro é aquele que julga. Interessante que quem julga com o objetivo de condenar não traz liberdade. Não se enrede, Paulo está dizendo, não se enrede por alguém que se diz melhor que você, porque diz ter visões de anjos, diz ter isso, ter aquilo, mas não passa de um pensamento carnal e orgulhoso que provém do coração do próprio homem. São hipócritas e mentirosos, gente que se apresenta como íntimo de Deus, mas vivem o contrário. Queridos irmãos, não há outra revelação que não seja a palavra escrita e inspirada por Deus. Verso 19: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ele está dizendo, essas pessoas que pensam assim não estão vinculadas ao cabeça que é Cristo. É Cristo quem sustenta o corpo, as nossas juntas, os nossos músculos, né? Todas as nossas articulações. É Ele que faz crescer como Ele quer que a gente cresça. É Ele que faz a igreja se sustentar. E aí no verso 20 a 23, eu vou ler aqui todos os versículos, que diz assim: se morrestes com Cristo, em outra palavra, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo,
Porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, não tem valor algum contra a corrupção ou coração corrupto. Paulo pergunta: se vocês já morreram por Cristo, por que se sujeitar a esse tipo de ordenança? Se come carne de porco, ao comer carne de porco, ela vai se destruir dentro do seu organismo. Se você toca, se você usa uma coisa, ou qualquer outra coisa, um sapato, qualquer outra coisa, essas coisas vão se destruir, porque elas são corruptíveis, não são eternas. E aí a pessoa vem e chega, fazendo com legalismo: você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, além de servir a Jesus. Tudo isso é culto de si mesmo, aparenta uma falsa humildade. É gente que vive em hipocrisia, como os fariseus. Um tempo atrás, eu fui representar o colégio onde eu leciono num evento chamado Gospel, e tinha lá uma cantora que botava para ferver na hora de cantar. E ela perguntava assim: cadê aquele povo que é espiritual? E ela achava que ser espiritual era ser histérico, ou pular, ou sei lá, fazer alguma coisa, entrar em algum tipo de transe, como se as pessoas que estivessem quietinhas lá, observando aquilo tudo, não fossem. Pouco tempo atrás, se descobre que aquela cantora venha matar o seu marido. É julgada ou está sendo acusada de matar o seu próprio marido. Cada hora que você vê uma notícia, uma nova descoberta. Nada disso tem valor algum para Deus, somente serve para a própria satisfação da carne, o que ele chama de sensualidade aqui. Meus irmãos, nós não vencemos os desejos da nossa carne com regras e legalismos, mas nós vencemos os desejos da nossa carne morrendo com Cristo para as coisas do mundo, vivendo em santidade por amor de Jesus, o suficiente libertador. Somente a intimidade e a comunhão com Cristo pode nos libertar das práticas do pecado. Nós precisamos matar dia após dia o velho homem e viver em novidade de vida, porque Ele nos fez nova criatura. Concluindo agora, quando a gente traz algumas aplicações bem práticas para o nosso coração, eu tiro a conclusão e a convicção de que parece que essa carta foi escrita hoje de manhã para a nossa igreja, para os cristãos da atualidade. Hoje ainda tem gente querendo dar um passo para trás, no sentido de abraçar as coisas que ficaram para trás lá no Antigo Testamento. E quando as pessoas deixam de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e olham para esses rituais lá do passado, de certo modo, eles estão querendo invalidar o suficiente sacrifício de Jesus Cristo. Solus Christus, somente Cristo. A mensagem da reforma protestante, um tópico: somente o suficiente Jesus nos justificou. Ele é o mistério de Deus, Ele é o ápice do plano da salvação. Jesus, somente o suficiente Jesus nos tira do estado de morte para nos dar a vida eterna. Somente o suficiente Jesus nos liberta da escravidão do pecado e do legalismo. Quando eu falei as questões do Novo Testamento, a minha intenção aqui, de forma alguma, em hora nenhuma, é pregar que nós não devemos cumpri-la hoje pela consciência que temos de Cristo Jesus, o suficiente Salvador. Só que nós hoje cumprimos com alegria, com satisfação, com privilégio
de ser filho do Senhor, por adoção. Então nós hoje cumprimos a lei não carregando um fardo, mas satisfeitos, querendo agradar e adorar ao nosso Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Em Cristo verdadeiramente nós somos livres. É nele, irmãos, que está depositada a minha esperança. Que nós possamos nessa noite contemplar a suficiência de Cristo Jesus nas nossas vidas, porque só Ele nos basta. Nesse momento nós vamos ouvir uma canção, mais uma das belas canções compostas pelo nosso irmão Helder, e ele vai tocar e cantar. Qualquer hora ele vai explicar para a gente de onde ele tirou essa canção, mas vamos ouvi-la, vamos prestar atenção nessa letra bonita. Muitas pessoas
Amém. Vamos orar. Deus maravilhoso, muito obrigado, ó Pai, por o Senhor nos dar a alegria de estarmos aqui e contemplar a Tua igreja novamente com os nossos irmãos, podendo desfrutar, Senhor, da comunhão dos santos, rever os nossos irmãos que há muito tempo, Pai, estávamos distantes. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui, transmitindo a Tua palavra. Que o Senhor fale em primeiro lugar, como já falou no meu coração, e continue, ó Pai, trabalhando, para que eu possa aprender, ó Pai, a colocar o Senhor como o meu, de fato, suficiente Salvador, o mistério de Deus, aquele que me traz a vida, aquele que me libertou do pecado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra, e nós temos aqui, ó Pai, a alegria de compartilhar e de nos alimentar dela. Neste momento, ó Pai, nós Te louvamos por todos os atos de culto que colocamos diante do Senhor para adorá-lo. Neste momento, ó Pai, que termina aqui o nosso culto público, mas que o Senhor nos ajude a viver tudo que a Tua palavra tem nos mostrado, ó Pai, no dia a dia, na segunda, na terça, no nosso culto individual, aonde quer que a gente vá, ó Pai, nós possamos levar o Teu Evangelho, a Tua boa nova, para pessoas que estão perdidas e sedentas de Ti. Abençoe nossos irmãos que não puderam estar aqui ainda, Pai, por conta da saúde, por conta da idade. Nós Te louvamos, ó Pai, também pela igreja de Bananal. Nossos irmãos estão reunidos ali, participando da ceia do Senhor. Que o Senhor continue nos dando, ó Pai, o sustento necessário para aguardarmos felizes e tranquilos, ó Pai, até o dia em que todas as coisas aqui possam se normalizar, se assim for do Teu querer. Muito obrigado mais uma vez, ó Pai, por nos amar, por entregar Seu Filho Jesus na cruz, para que nós pudéssemos ter o conforto que Paulo pretendia nos seus escritos, em nome de Jesus. Amém. Um tchauzinho para o outro, dá um tchauzinho aqui para a câmera, aqui, ó, para os irmãos que estão em casa poder ver vocês. E aí, assim que a gente acabar aqui agora, nosso culto, né, já foi encerrado. Eu gostaria que nós descêssemos, então, infelizmente, dessa vez a gente ainda não vai ter aquele cafezinho, aquele suquinho com biscoito, com salgado que a gente fica ali, mas que você aí, vamos começar com o pessoal lá de trás, vai dando um tchauzinho aí, pode ir saindo aí, a gente evitar de aglomerar, cada um vai para sua casa. Que Deus muito te abençoe, abençoe sua semana. Valeu, irmãos. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho,